pessoal, os parentes em casa, né? Daí eles não podem vir. Até semana passada eu estive em Santa Maria, fazendo uma palestra lá. E aí, no outro dia o pessoal já estava no grupo, Roger, e a palestra dela não gravou? E não tinha gravado, né? Mas então, queridos amigos, amados irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui nessa agradável noite de quinta-feira. Uma noite tão agradável e que a gente possa não só sentir o frescor dessa noite, mas também sentir a presença divina que é trazida até nós pelos benfeitores espirituais que se fazem presentes. Já dizia um poeta que Deus se manifesta muito mais do que pelo ribombar do trovão, pela suavidade da brisa. Cabendo a nós, criaturas em jornada, abrirmos a sensibilidade do nosso coração para perceber esse divino ignorado, tão presente em nossas vidas, mas tão pouco percebido. Como dizia Gesiel no livro Paulo Estevam, Deus em geral se manifesta em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas humanas. Então nós estamos aqui nessa noite, pedindo aos benfeitores espirituais que nos ajudem a abrir esse nosso coração para perceber ainda mais esse divino ignorado e que a gente possa colher todas as reflexões que o Alto há de nos inspirar. E a palestra de hoje, ela foi inspirada, na semana passada a gente leu um texto e eu me inspirei para trazer ela hoje. Até porque no início de um novo ano, como a gente está agora, o primeiro mês do ano, é muito comum as pessoas planejarem o ano, né? Algumas a gente vê até nas redes sociais as pessoas pedindo que seja um ano bom, né? Um ano de muitas bênçãos, de muitas colheitas e coisas boas. É muito comum fazer, né, esse tipo de coisa no início do novo ciclo, como é o início do novo ano. Mas aí eu pergunto a vocês, será que a gente, passar de um ano para o outro, muda alguma coisa? Será que simplesmente a virada do ano vai mudar alguma coisa nas nossas vidas? Só se a gente fizer. Só se a gente fizer. E se a gente parar para pensar assim, no panorama geral do mundo, como ele está, né? Tanto as notícias que a gente vê agora, nesses tempos que a gente vive, nós temos notícias instantâneas, né? Tudo que acontece ao redor do mundo chega até nós no mesmo instante. Olhando o panorama geral no mundo, ano após ano, você já acha que ele está melhorando ou ele está piorando? Foi uma coisa muito comentada nos nossos estudos no ano passado. Então, o que vocês acham? Está melhorando ou está piorando? Melhorando. Melhorando. E Kardec fez essa pergunta, né, aos espíritos. Por que, pelo menos do ponto de vista moral, parece que a humanidade retrocede em vez de avançar? Kardec, na época dele, não tinha os mesmos problemas que nós temos hoje, né? Mas claro que ele tinha os problemas daquela época. Tinha problemas com ópio, né, que era a droga, que hoje em dia já não tem mais, mas nós temos problemas com outros. Vícios em jogos daquela época. Muitas pessoas trabalhando em trabalhos precários, 16 horas por dia durante a Revolução Industrial. Então ele se fez essa pergunta, né? Parecia que o egoísmo conduzia muitas pessoas. Ele fez a pergunta, por que parece, né? Pelo menos do ponto de vista moral, a humanidade retrocede em vez de avançar. E é muito disso que a gente vê hoje, né? Parece que o mal é o que repercute, né? A gente vê uma notícia boa e é só uma vez e deu, mas a notícia ruim, ela parece que repete. E isso vai ficando na nossa cabeça e parece que está tudo piorando, né? O egoísmo, o orgulho das pessoas, né? Parece que cada um pensa em si. E os Espíritos respondem assim, engana-te, pois se observares bem, a humanidade sempre avança. Mas, e eu sempre digo, né, para todo mundo, e repito, sempre que os Espíritos dizerem mais, ou porém vir uma vírgula, se prepara que vai vir uma lapada. Então eles dizem assim, engana-te, se observares bem, a humanidade sempre avança, mas, às vezes, é preciso que o mal chegue ao máximo, para que o homem sinta a necessidade das reformas e das mudanças. E é isso que a gente está vendo, é um momento de reformas e de mudanças. Mas essa resposta dos Espíritos, ela se encaixa muito bem nos dias de hoje, porque eles dizem que se a gente observar bem, a humanidade sempre avança. E tem um psicólogo americano chamado Steven Pinker, que ele escreveu um livro intitulado Os Anjos Bons da Nossa Natureza.
E nesse livro ele prova por metodologia científica que a violência no mundo ela vem declinando ano a ano. Eu trouxe alguns dados que ele escreveu. Ele diz assim, ó: em questão de nível mundial, morte por violência declinou de 15 para 1% nos últimos 200 anos. Então a morte violenta no mundo, nos últimos 2 séculos, caiu de 15 para 1% apenas. Ano passado, morreu em média 70 milhões de pessoas de todas as formas de morte possível. E dessas, apenas 1% morreu de morte por violência. Seja por motivos de guerra, que ceifou a vida de mais ou menos 198 mil pessoas, violência urbana, 500 mil pessoas, que é briga de vizinho, briga no trânsito, né? E ataques terroristas, média de 2 mil pessoas. Então, a gente vê que a humanidade está aumentando, né, em nível de população mundial. A gente ultrapassou os 8 bilhões de pessoas, mas em contrapartida a violência ela vem diminuindo. A humanidade aumenta, mas a violência diminui. Ele provou isso por metodologia científica. Então a morte de uma pessoa provocada por outra pessoa vem diminuindo ano a ano. Porém, no ano passado, houve 1 milhão de suicídios e 25 milhões de tentativas. Então a gente percebe o quê? São 70 milhões de pessoas que são causadas a morte de uma pessoa por outra pessoa. E 1 milhão de suicídios, ou seja, a morte de uma pessoa provocada por ela mesma, a gente vai perceber que as pessoas estão se matando mais do que matando umas às outras. Então é um problema muito mais interno do que externo hoje em dia. E eu trouxe um outro dado assim que é bom a gente se atentar também, que ele diz assim: no curso de psicologia por volta do ano 2000, na aula magna, os professores diziam que os consultórios de psicologia atenderiam esporadicamente adolescentes com pensamentos suicidas e talvez nunca atenderiam uma criança com pensamentos suicidas. Nós estamos no ano de 2026 e de lá para cá o suicídio de crianças e adolescentes é epidêmico no mundo todo. Então, eu até comentei isso no estudo de hoje, que o suicídio ele é uma epidemia hoje, né? Na verdade uma pandemia, porque ele é global, né? Então a gente percebe o que? É muito mais fácil alguém morrer sozinho em casa do que numa rua em Bagdá, do que num lugar com guerra. Já pararam para pensar nisso? São coisas que a gente não reflete no nosso dia a dia, né? Então, se o problema é muito mais interno do que exterior, eu resolvi trazer uma palestra sobre isso, sobre essa transformação interior, a forma como a gente vê o mundo, tudo o que acontece conosco, e como a gente pode usar isso a nosso favor, para essa transformação pessoal. E o que me chamou a atenção, como eu disse, foi o capítulo da semana passada, capítulo 157 do livro Vinha de Luz, que é um dos livros de comentário do Evangelho, e ele dizia assim: confessai a sua culpa aos seus companheiros e orai um pelos outros. E o título do capítulo é Remédio Salutar. Então essas duas dicas que os Espíritos Emmanuel, no caso, nos dá, que é confessar as nossas culpas e orar um pelos outros. O primeiro aspecto, que é confessar as nossas culpas, às vezes a gente acha que é falar dos nossos problemas para outras pessoas, que pode ser também. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. Porque assim, Carl Gustav Jung, já que a gente está falando de psicologia, né, do psicólogo Stephen Pinker, Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud e depois rompeu com Freud, no início da teoria da psicanálise dele, ele disse que nós temos máscaras sociais. Ou seja, a gente não é o mesmo em todos os lugares. Não que a gente seja falso, é que a gente não é a mesma pessoa. Por exemplo, na casa de vocês são, eu sou a esposa, ou eu sou o marido, ou eu sou o filho, eu sou a mãe. No trabalho, eu sou o empregado, eu sou o patrão, eu sou o chefe. Né? Então, em cada lugar a gente é uma figura e a gente deve agir de acordo com aquilo. Por exemplo, hoje, aqui, eu estou na condição de palestrante. Né? Fora daqui, eu sou uma pessoa comum. Então, a gente tem essas diferenças, né? A gente age diferente com as pessoas. Porém, tem alguém
que nos conhece verdadeiramente, que é Deus. É a única pessoa que nos conhece verdadeiramente. E assim, ó, é incrível pensar nisso porque assim, ninguém conhece outra pessoa totalmente, verdadeiramente como ela realmente é. Ainda bem, né? Já pensou se conhecesse? Você não estaria nem me ouvindo. Diz, eu não vou ouvir aquele cara, o que ele pensa, o que ele faz, né? Ou o que ele já fez, né? Seja nessa vida ou em outros. Então, quando tem naquele título, confessai as vossas culpas, a gente deveria fazer isso com Deus. E para conversar com Deus, a gente deveria tirar as máscaras. Porque se Ele nos conhece totalmente, né, por que a gente não ser verdadeiro com Ele? Porque às vezes a gente quer fazer aquela prece, vamos dizer assim, politicamente correta, né? Para rezar o Pai Nosso, né? Agradecer, pedir alguma coisa. Mas tem aquele dia que a gente, por exemplo, está com raiva do companheiro de trabalho, ou daquele que divide com a gente o lar. E por que a gente não é verdadeiro? Diz, fala com Deus, né? Assim, ó, Pai, eu sei que Ele é meu irmão, que eu preciso amar Ele, mas hoje eu não estou conseguindo. Vocês vão perceber duas coisas se vocês fizerem isso. A primeira é que alivia, e a segunda, que Ele continua nos amando. Para nós é quase inconcebível o amor de Deus. Ele nos conhecer todos os nossos defeitos e continuar nos amando. Mas a segunda parte, que vai nortear os nossos pensamentos de hoje, que é o orai um pelos outros. Quando eu li esse capítulo, eu ouvi semana passada no estudo, eu lembrei de um capítulo, é o capítulo 17, do livro Alvorada Cristã. É um livro de Chico Xavier pelo espírito Inéio Lúcio. Inéio Lúcio é um pseudônimo. Uma vez por semana, o Chico se reunia na casa do chefe dele, Rômulo Joviano, lá na fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, para fazer um culto de caráter mais íntimo. E eles recebiam mensagens, a maioria de Emmanuel e de Inéio Lúcio, que na verdade era Arthur Joviano, o pai de Rômulo Joviano, o pai do chefe do Chico. E ele usava esse pseudônimo, Inéio Lúcio, né? Porque, para quem está chegando agora na doutrina espírita, os espíritos eles usam pseudônimos. Para quê? Para não ser reconhecido pela família. Por exemplo, hoje a gente sabe que André Luiz ele foi Ramon Chagas, médico e sanitarista do Rio de Janeiro. Por que eles não usam o próprio nome? Porque a família podia cobrar os direitos autorais, né? E todo o dinheiro arrecadado com os livros espíritas são destinados para caridade. Nem o médium, nem a casa espírita, ninguém fica com dinheiro, é todo para caridade. Então eles usam pseudônimos, né? E Arthur Joviano usava esse pseudônimo de Inéio Lúcio. E ele descreve a vida, um rapaz que estava fazendo 21 anos, chamado Levindo. E é bem engraçado, eu comentava essa semana com uma amiga que os nomes, né, os pseudônimos que eles usam nos livros espíritas, né? A gente comentava que esse dia a gente viu Erasmino, Saturnino, né? E agora Levindo. Mas esse nome Levindo, vocês vão perceber durante o texto que ele já quer nos dizer alguma coisa. Então Levindo era um jovem, ele estava completando 21 anos naquele dia, e ele junto com a sua mãe resolveram fazer uma festa para aqueles amigos mais íntimos, mais chegados. E fizeram a festa, e apesar do momento festivo, aquela mãe continuava muito preocupada e muito triste com aquele filho. E ela, chegando para o lado da noite, ela foi para o quarto e resolveu fazer uma prece, muito sentida por aquele filho, porque ele não seguia nenhum conselho, ele não tinha nenhuma disciplina, apesar de já ter terminado o colégio, ele não trabalhava em nada, não ajudava nas tarefas de casa, o seu quarto era sempre uma bagunça e ele não ouvia ninguém. E estava começando a pender para o lado dos vícios. Então aquela mãe muito preocupada resolveu fazer uma prece com muito mais devotamento do que ela fazia costumeiramente, rogando a Jesus, a espiritualidade, que amparasse aquele filho. Então ela entrega aquele filho nas mãos de Jesus. E eu recordo de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Para quem não sabe, Santa Mônica foi a mãe de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, antes dele seguir no cristianismo, ele levava uma vida, vamos dizer assim, muito mundana, né? E Santa Mônica orava por aquele filho, né?
queria muito, ela sabia do potencial dele, queria muito que ele se convertesse ao cristianismo. E sem recursos, uma certa feita, ela foi visitar o bispo da cidade. E ela chegou lá para o bispo, né, e pediu para ele, né, que ele orientasse o filho dela, Santo Agostinho. E o bispo, já tendo feito tudo que ele podia, mas vendo aquela mãe tão tocada, que ela chegou a chorar na frente dele, tentando acalmar ela e até pacificá-la, ele diz para ela: vá em paz, minha irmã, que não é possível que uma mãe perca um filho de tantas lágrimas. Não é possível que uma mãe perca um filho de tanto amor. E a doutrina espírita, ela abre nossos horizontes e a gente percebe que muitas vezes a gente não vai ver essa transformação nessa vida, né, ou neste plano. Assim como a mãe de Santo Agostinho, que pôde assistir do plano espiritual toda a transformação do filho, que foi um dos maiores pensadores do cristianismo, que nos deixou obras maravilhosas. Então, aquela mãe, a mãe de Levindo, fez isso, recorreu à prece, e naquela noite, após ser arrebatado pelo sono, Levindo tem uma experiência espiritual fora do corpo. Eu lembrei também agora do Chico, né? O Chico dizia que as preces de uma mãe por um filho arrombam as portas do céu. O Chico sempre dizia isso. Então, naquela noite, Levindo é visitado por um benfeitor espiritual que trazia com ele um largo documento. E também é bom a gente chamar a atenção aqui para aqueles que estão chegando, que essas experiências durante o sono, elas acontecem sempre com qualquer um de nós, tá? Porque é o corpo que dorme, mas o nosso espírito, ele não tem necessidade de comer, não tem necessidade de dormir. Então, quando a gente dorme, o espírito ele tem uma certa liberdade. Geralmente a gente fica ali no quarto, por volta do corpo, mas a nossa noite sempre é uma extensão do nosso dia. Às vezes somos visitados por parentes já desencarnados e por benfeitores, assim como Levindo foi naquela noite, né? Os espíritos até nos chamam a atenção, lá no capítulo 4 do livro dos Espíritos, eles trazem um conceito muito interessante, que é o sono bem aproveitado, né? Então eles dão certas recomendações da pessoa que leva o seu dia mais harmonizado, né? Mais voltado para as coisas espirituais, e continua esse trabalho durante a noite. Até a gente tem um irmão aqui na casa espírita que ele tem a mediunidade estática, né? Que hoje em dia é chamada de projeção astral. Então ele conta, né? Que ele sai do corpo, né? Ele vê ele mesmo dormindo e ele anda por aí. E é bem legal porque às vezes ele fala assim: ah, fulano, tu estava orando tal hora, né? E a pessoa: como é que tu sabe? Ele: ah, eu estava fora do corpo e eu recebi a tua vibração, né? Ou às vezes ele fala assim, ó: ah, fulana, sempre que tu dorme, tu vai para algum hospital trabalhar, ajudar lá os necessitados. A pessoa: meu Deus, eu só sonho com isso, né? Então é bem interessante porque a gente consegue comprovar, né, essas experiências fora do corpo. Então, é bom a gente ter essa consciência para a gente ter um aproveitamento melhor do nosso sono, porque se a gente pensar bem, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, né? Então, que a gente possa, assim, tendo consciência disso, né? Porque até esse irmão, ele sempre tem um conselho, assim, que é, nos momentos difíceis, né, não toma uma decisão precipitada, dá pelo menos uma noite de sono, né? Porque tu não sabe naquela noite quem se tu não vai receber algum parente, ou até algum teu mentor espiritual, que vai vir te dar um conselho, né? Quantos de nós tinham um problema e após uma noite de sono acordamos com alguma inspiração, acordamos às vezes com as energias renovadas, né? Mas também acontece o contrário, né? Às vezes a gente acorda cansado, né? Assustados, né? Isso quer dizer que a gente teve alguma experiência não tão boa fora do corpo. Claro que isso não acontece sempre, toda noite, né? Mas os nossos benfeitores, eles vêm sempre ao nosso amparo nos momentos difíceis, né? Durante alguma prova, algum momento difícil da nossa vida. Então, aquele benfeitor chega até Levindo, né? Que toma um susto e pergunta a ele, né? O que é esse documento que tu traz contigo? E aí, o benfeitor diz assim para ele: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados em teu proveito. Imagina o choque, né? Eu me assustaria, né? Ué, quem foi sacrificado, né, em meu proveito? Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Então a gente já consegue perceber que ele estava falando que são aqueles animais consumidos pela alimentação de Levindo, né?
Ele diz assim: nada menos que 60 mil vidas do reino vegetal foram consumidas relacionando-se às do arroz, milho, feijão, trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comestes 10.000 frutas. Tens explorado fartamente famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros a estábulos, pocilgas e redis. Os preços de teus dias nas hortas e pomares valem por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, ou seja, aquelas lágrimas, as noites de preocupação, as noites sem dormir daquela mãe. Os recursos e doações do teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Então ele vem trazendo o Levi do quê? A conta da vida, o que custou o Levi, aqueles 21 anos do Levi indo até ali. E ele diz assim: em troca, o que fizeste de útil? E essa palavrinha para nós espíritas, útil, é muito interessante, porque quando Kardec pergunta aos espíritos o que é o trabalho, e os espíritos respondem a ele: qualquer ocupação útil. Então, qualquer ocupação útil que a gente tenha no nosso dia é trabalho. Seja a leitura de um livro edificante, seja escutar um amigo, dar um bom conselho, orar por si mesmo, pelo próximo, pelo planeta. Qualquer atividade que nós fizemos, isso é trabalho útil. Tá? Então, a gente perde o conceito de que trabalho é somente aquele trabalho remunerado. A gente tem muito essa visão do lado de cá, né? O benfeitor espiritual do Levi, ele vem trazendo o tema central para nós do Espiritismo. E qual que é esse tema central? Qual que é o objetivo da vida? Hoje foi muito engraçado porque eu cheguei, né? Eu tinha feito esse tema e a primeira leitura foi transformação e depois a gente estudou sobre suicídio, né? Que também tratamos já aqui. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos fala sobre isso, sobre a pessoa ter uma ocupação útil, né? E fala sobre o trabalho. E isso é o objetivo que nós temos, né? Nós vamos alcançar no Espiritismo. Porque se a gente parar para pensar, qual que é a perspectiva que nós temos na vida futura em outras vidas? Já pararam para pensar nisso? Talvez muitos aqui ainda pensam que no lado de lá vão ter, assim, vamos dizer, férias eternas, né? Vão descansar eternamente num paraíso. Mas não é isso. O que a gente tem por perspectiva é cada vez mais trabalho. E o próprio Jesus falava isso, né? Ele mesmo disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então a gente percebe o espírito como um espírito puro, como Jesus. Ele não está numa ociosidade eterna. Quando chega ao ponto de espírito puro, o que a gente ganha? Mais trabalho. Parabéns, chegou na condição de espírito puro. Agora o que eu faço? Vai coordenar bilhões de espíritos, a evolução de bilhões de espíritos. Porque a gente sabe que Jesus, ele estava presente desde a criação do planeta Terra. Ele estava lá, cuidando de tudo. Então a gente tem por perspectiva cada vez mais trabalho. E é claro que esses espíritos, como Jesus, eles já se nutrem, né? Apesar de trabalharem, eles sentem um prazer, né? Que é eterno para eles, porque eles já estão em comunhão com Deus. Foi o próprio Jesus também que disse isso naquele diálogo que ele está com a mulher samaritana no poço, e os discípulos chegam trazendo alimento, e Jesus recusa. Ele diz assim: eu tenho um alimento que vós ainda não conhecem, porque o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então a gente percebe que espíritos da arcada de Jesus, eles já se nutrem de uma comunhão com o Pai. E em uma comunhão com o Pai, o que eles têm por perspectiva? Trabalho. Cada vez mais trabalho. Então a gente não vai ficar ocioso. Claro que do lado de lá a gente não tem doença, não tem boleto para pagar, né? Mas a gente vai trabalhar, vai ajudar outras pessoas. Então o trabalho para nós é meta, né? Ele só se engrandece, só se amplia. E aí,
Quando os espíritos até tratam, né, da encarnação no livro dos espíritos, lá na questão 132, Kardec pergunta assim, ó, qual a finalidade da encarnação? E os espíritos respondem: primeiro, as vicissitudes que a encarnação proporciona são úteis para o seu progresso. Então, todos esses problemas da vida que a gente tem, eles são úteis ao nosso progresso, né? Eles vão nos moldando, nos melhorando, ao ponto de que tudo que acontece conosco tem um propósito, né? Os espíritos deixam bem claro, eu comentei isso hoje também, que o acaso e as coincidências não existem para eles. Tudo acontece do jeito que deveria acontecer. A gente, de acordo com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nós vamos criando campos magnéticos que vão atraindo pessoas ou situações para a nossa vida, ao ponto que isso vai nos moldando, nos melhorando. Eu passei por um momento bem difícil da minha vida, acho que um ano antes, né? No ano que eu cheguei na casa espírita. E depois, tendo contato com o meu mentor, o Orlando, um dia eu perguntei para ele, por que eu passei por tudo aquilo, né? Porque assim, eu tive um problema de saúde, né? Eu nunca tinha adoecido até os 30 anos, eu tive um problema de saúde, eu mal conseguia andar, aí eu tive que parar de trabalhar, o INSS não me pagava, eu terminei meu relacionamento há 7 anos, eu parei a faculdade, porque eu estava fazendo faculdade de educação física. Então assim, tudo aconteceu ao ponto que eu olhei para a minha vida, não tinha nenhuma área assim que eu pudesse essa área está bem, está equilibrada. E eu perguntei por Orlando, por que eu passei por tudo aquilo, né? Eu falei para ele, eu quase me matei, eu tive um pensamento suicida. E ele disse assim, tu já pensou se tu não tivesse passado por tudo aquilo, quem você seria hoje e aonde você estaria? E daí eu lembrei como eu era, onde eu estava, o que eu fazia, e eu falei para ele, então hoje eu tenho que agradecer por tudo que eu passei, porque isso me transformou e me trouxe para onde eu estou hoje. Então, as vicissitudes da vida que a gente passa, elas são bênçãos de Deus. Por isso que Paulo dizia, a tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. E a gente se pergunta, né? Até na desgraça. Parece meio sem graça que Paulo propõe, né? Mas o que é a desgraça se não uma graça não percebida? E eu sempre dou esse exemplo, né? Que assim, os Espíritos dizem que o amor aqui na Terra, o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe por um filho, né? Ou de um pai por um filho. E a gente pensa, quando a mãe está cozinhando, ela coloca o filho no cercadinho, né? Ou no chiqueirinho, como chamavam antigamente, né? E a criança chora, porque ela quer liberdade, ela quer sair. Só que ela não entende que ali, né? Aquela privação, ela está livre das bactérias do chão, do fogo, do fogão, da água quente, da tomada com eletricidade. Um dia aquela criança vai entender que aquela privação era amor. Um dia a gente vai entender que as nossas privações aqui nesse mundo eram amor, eram um cuidado de Deus para conosco. Então, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, né, na nossa família, que nos chama a atenção, né, pro jeito que a gente está vivendo, conduzindo as coisas. E às vezes as coisas acontecem e vocês percebem que a família se aproxima muito mais, né? Vocês ficam muito mais unidos, né? Compreendem um ao outro, dão muito mais apoio. Você vê quem realmente importa tá ali, né? Isso sobre uma graça não percebida, né? Aconteceu comigo uma vez quando eu era adolescente. E aí tinha uma festa no CTG ali embaixo e o meu pai viajava. E ele tinha um Corcel 2 naquela época, né? E aí a gente, vamos de carro, né? Por que não? A gente pegou o carro e o carro não ligava por nada. Eu fiquei putaço, né? Eu falei, quando o cara precisa não liga. Daí a gente descendo, a gente mora na Vila Jardim, a gente dobra aqui na esquina do cemitério, a polícia estava atacando ali. Então, na hora eu fiquei bravo, eu não entendi, né? Mas o que eu imputei como uma desgraça lá atrás foi uma bênção lá na frente. Porque imagina se a gente tivesse de carro, a polícia tinha parado nós. Meu pai tinha chegado em casa e tirado o nosso couro, né? Então, a gente vai perceber, e às vezes não é nem nessa vida, às vezes é depois daqui, do lado de lá, a gente vai perceber que as nossas dificuldades, na verdade, eram bênçãos de Deus na nossa vida. E aí eles dizem assim, né? As vicissitudes que a encarnação proporciona são úteis para o seu progresso. Mas eles têm mais uma coisa, olha só. Mas além disso, a encarnação tem outro objetivo: fazer com que o espírito conheça a parte que lhe toca na criação. E é muito bonito até a gente pensar nisso, que cada um de nós tem uma parte que nos toca na criação de Deus. Então,
cada um de nós tem um trabalho na criação de Deus. E quando eu li isso, eu lembrei do capítulo 2 do livro Vinha de Luz, que o título é Vê Como Vives. Meu próprio título, né? Vê como tem vivido, né? Observa como tu tem vivido. E esse capítulo, no livro Vinha de Luz, ele comenta, ele pega um versículo que está lá em Lucas 19:13, que Jesus diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Minas naquele tempo era um tipo de moeda, né? Um tipo de dinheiro. Então o Senhor, né, chamou 10 servos e deu 10 minas, né? Ele falou para eles negociarem aquele dinheiro até que ele viesse. A gente pode pensar nessa perspectiva que o Senhor é Deus e Ele nos deu recursos, que é o que o mentor vem falar para o Levi, nos deu os recursos para a gente usar nesse mundo. E Emmanuel comenta assim, ó: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo exige apenas testemunhos de fé de pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência em determinado setor de trabalhos espirituais na terra. Então, o que ele está dizendo? Que cada um de nós, independentemente de religião, né, de culto, de crença, independentemente da posição social, todos nós estamos trabalhando para Deus, no dia a dia. Eu até recordo de outra mensagem de Emmanuel, no livro Pão Nosso, que ele diz assim: Deus não, Jesus não põe linhas divisórias entre o altar de adoração e a oficina de trabalho. Ou seja, para Jesus não tem diferença nenhuma se a gente está na casa espírita ou está no nosso trabalho ou na nossa casa. O que importa é que nós estejamos trabalhando para Ele, para Jesus, através dos nossos exemplos. E ele continua: o comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o tempo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. É interessante que no final aqui, ele fala que nós somos usufrutuários dos recursos de Deus. Então todos os recursos que chegam até nós não são nossos. A gente está apenas fazendo usufruto temporário deles. Todos eles são emprestados de Deus. É isso que o benfeitor, ele está falando aqui pro Levindo, né? Olha, todos esses recursos que chegam a ti na alimentação, né? Os recursos da tua mãe, do teu pai, dos amigos, dos benfeitores espirituais, são bênçãos de Deus na tua vida, né? Ele pergunta: o que tu fizeste de útil? E ele continua assim, o benfeitor falando para o Levindo: não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas que o centro do mundo repousa por tuas necessidades individuais e que viverás sem contas no domínio da criação? É interessante a gente pensar, porque o Paulo, na carta aos Romanos, ele tem uma frase que ele diz assim: ninguém vive para si. E se a gente refletir nisso, né, a gente ainda ouve muitas pessoas falando, e às vezes até saiu dos nossos lábios, aquela frase: a vida é minha e ninguém tem nada com isso. Quantas pessoas falam isso? Como assim?
o teu exemplo, as tuas atitudes não servem de exemplo para outras pessoas? Tudo que tu faz, desde o pão que chega à tua mesa, até a roupa que tu veste, quantas pessoas que trabalharam, quantos corações, lágrimas, suor, até chegar a ti, quantos sonhos, quantos desejos, quantas vontades. A gente simplesmente não existiria se não fosse centenas de outras pessoas que sustentam a nossa vida aqui na Terra. E é isso que ele está falando, que a gente tem de Deus por nossa barriga, e o centro do universo é o nosso umbigo. A gente pensa só na gente, o tempo todo. Então o benfeitor está chamando a atenção, né? Como tu pode dizer que a vida é tua e que ninguém tem nada com isso? Se você nem existiria se não fosse as pessoas. Se a gente for pensar, a gente comentou muito isso no estudo de hoje, né? Sobre os agricultores da nossa região que sofrem tanto, né, com o tempo. Porque eu até comentei que tu pode fazer tudo certinho, né? E mesmo assim, por causa do clima, você não tem uma colheita, né? É uma situação bem complicada. Então vocês imaginam tudo que acontece até chegar um arroz no nosso prato, né? Quantas lágrimas, quanto suor, quantos sonhos ali, e a gente não valoriza tudo aquilo. Então ele está falando ali do levindo, né? Que não. E aí ele diz assim: produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra a serviço divino. Até a erva daninha, ela está a serviço de Deus. Quando eu li isso, eu lembrei do Chico, né? Que certa feita o Chico estava conversando com alguns amigos, né? E os amigos falavam para o Chico assim: Chico, tu é incrível, nossa, como você consegue fazer essas coisas, é muito incrível. E o Chico falou, o Chico naquela humildade, ele disse: meu irmão, não sou não, né? Eu sou tão importante quanto um verme. E aí o Emmanuel chamou a atenção dele, falou: Chico, não menospreze o verme, pois até o verme que você acha asqueroso e nojento está ali cumprindo com perfeição os desígnios de Deus. Será que nós podemos dizer o mesmo? Vejam só, até um verme que consome o cadáver está ali cumprindo tarefas que Deus atribuiu a ele. E nós muitas vezes não queremos fazer a nossa parte, a nossa tarefa, a nossa parte que nos cabe na criação. E aí ele diz assim, né? Não permitas que a ociosidade que paralise o coração e desligue o espírito. E eu achei muito interessante isso, porque essa passagem, né? Porque diz que Levindo, ao acordar, ele correu até a mãe dele e disse assim: mãe, arranja-me serviço, arranja-me algo de útil. E a mãe, assustada, né, com aquela prece que foi atendida, falou: o que houve, meu filho? Ele disse: é que esta noite, mãe, eu conheci a conta da vida, a conta da minha vida. E dizem que a partir daquele dia, Levindo levou uma vida digna, de muito trabalho. E quando eu li esse texto, eu lembrei também por que Kardec cunhou a frase, né? Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela nos tira de nós mesmos, do centro, faz a gente pensar mais no outro do que em nós. E é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Porque ainda bem que o Levindo, ele acordou com um sonho, né? Mas quantos de nós só vai acordar com a dor? Eu fui um que só acordei com a dor, né? Então quantos de nós vão acordar com a dor? E Emmanuel tem uma frase que ele diz: a gaivota desperta com o canto do pássaro, é a rocha com a explosão do dinamite. Então, aqueles espíritos que são mais suaves, que já estão no caminho, às vezes o canto do pássaro desperta ele, chama a atenção dele, vamos reajustar a rota. Mas aqueles espíritos mais endurecidos, que ainda resistem, o que vai despertá-los? A explosão da dinamite, as dores mais difíceis, as dores mais duras, não só de ordem física, muitas vezes de ordem moral. Foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, né, na entrada de Damasco, quando ele perde a visão, que ele realmente abre o coração para Jesus, né? E quando ele percebe isso, que foi através da dor que ele encontrou Jesus, ele para refletir que ele teve muitas oportunidades no amor de se abrir a Jesus. Pela pregação sublime de Estevão, pela noiva dele que se converteu e apesar de ele tratá-la tão mal, ela continuou amando ele. Pela ponderação do seu mestre
acho que era Gamaliel, o mestre, né? O doutor da lei que ajudava Paulo. Todos os mártires que ele viu no caminho, amando a Jesus e pregando. Então ele foi convidado pelo amor durante toda a trajetória dele, mas só no momento da dor, né, no momento da cegueira, que ele resolveu abrir o coração para Deus. E é interessante a gente pensar nisso, porque a gente pensa assim, tá, eu entendi que fazer um ano melhor depende muito mais de mim, muito mais de uma modificação interior do que questões externas, do que o mundo, né? Até o próprio Paulo, né, ele tem uma frase que é: não vos conformeis a este mundo, mas estejais atentos para fazer a boa, verdadeira e agradável vontade de Deus. E o que ele está dizendo? Não construa sua vida nos esquemas do mundo, né? Construa nos esquemas de Deus. É a proposta dele para nós. E é interessante a gente pensar nisso. Tá, entendi, né? Depende muito mais de mim. E agora quando Cristo entra numa vida, ele representa a tomada de consciência. Então hoje a gente sai daqui mais consciente dos recursos que têm chegado até nós. Então a gente se pergunta assim, ok, eu quero mudar, eu quero fazer essa transformação, né? Eu quero viver mais as questões espirituais do que as questões do mundo. Como que eu faço? Joana de Ângeles, ela nos traz uma reflexão sobre isso, numa frase bem curtinha, mas magnífica. Ela diz assim: o ser consciente não se culpa nem se justifica, apenas se transforma. Vamos botar isso no contexto do Evangelho. Já que a gente está falando de Paulo, vamos usar o exemplo dele, que eu acho que é a maior transformação do Evangelho. Contextualizando, Paulo, ele era doutor da lei, né? Ou seja, ele conhecia a Torá de cor, porque eles tinham que decorar e recitar a Torá de cor para eles se tornarem doutores da lei. Ele era cidadão romano, né? Ele era grego e cidadão romano, então ele tinha dupla nacionalidade. Ele era poliglota e ele acreditava que o Messias viria para livrar o povo dele, né? Então, quando ele começa a perseguir, né, os cristãos, né, que falavam de Jesus, traziam a mensagem de Jesus, é porque ele achava que estava ameaçando a tradição da Torá, né, a tradição mosaica. E ao chegar na estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo, ele fica cego, Jesus se apresenta para ele, né? E Jesus até fala para ele uma frase que eu acho que a nossa colega Rosânia fala muito com o marido dela, né? Jesus fala assim: Saulo, por que me persegue? E Paulo, que era Saulo naquela época, né, toma consciência. E o que ele faz? Olha só, vamos trazer para o contexto da Joana de Ângeles. O ser consciente não se justifica, né? Não se culpa nem se justifica, apenas transforma. Ele podia se culpar, ele podia dizer: como que o Messias vem e eu não reconheço ele? Eu que decorei a Torá, os meus ancestrais cantaram em salmos a vida dele, né? Sofreram, né? Morreram esperando esse homem, e ele vem e eu não reconheço. E pior, ainda estou matando aqueles que reconheceram. Ele podia muito bem dizer: se afaste de mim, eu não mereço estar na tua presença. Ele fez isso? Não. Ele não se culpou. O segundo, se justificar. Ele podia se justificar, né? Dizer: Jesus, mas também, né? Eu esperava um líder político, havia vindo com carruagens do céu, descendo fogo do céu, como eles diziam, né? Trazendo fogo do céu, nos livrar do povo romano, né? E você vem ali simplesinho, filho de um carpinteiro, numa manjedoura, né? Como é que eu ia reconhecer? Ele podia se justificar. Ele não fez isso. Vocês lembram o que ele fez? Qual que é a frase que ele disse? O que queres que eu faça? Veja o impacto dessa frase. Ok, errei até aqui. Como que eu faço para acertar? Essa é a postura que a gente deve ter. Foi a postura que Paulo teve. E se tornou apóstolo dos gentios. Escreveu quase 50%, né, da Bíblia conhecida hoje, 70% do Novo Testamento escrito por Paulo. Então, depois de tantos erros, de uma vida toda de erros terríveis, ele se transforma diante de Jesus. É isso que Deus espera de nós. E para ir terminando, eu lembrei de uma frase do Papa Francisco,
que eu acho que é perfeita para a gente trazer nesse contexto sobre essa transformação pessoal, da gente ter essa consciência que a gente não vive para nós mesmos, que todos os recursos que chegam de Deus para nós, a gente deve usar em benefício do outro, seja a gente sendo mais gentil, a gente ouvindo mais, sendo mais paciente, mais humilde, mais manso. E o Papa Francisco, ele disse uma frase magnífica uma vez, ele disse assim: o sol não brilha para si mesmo, os rios não bebem sua própria água, as flores não espalham seu cheiro para si. Viver para o outro é uma regra da natureza, porque a vida é boa quando nós estamos felizes, mas ela é ainda melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Que a gente possa retornar para nossas casas hoje com uma nova consciência acerca da vida e sabendo que o ano vai ser bom se a gente fizer ele ser bom, e que a gente possa cuidar mais de nós mesmos, do nosso interior e dos nossos que convivem com nós, seja em casa, seja no trabalho, seja no nosso negócio próprio que nós temos na cidade, seja num projeto social, que a gente possa pensar que tudo que chega até nós é recurso de Deus para tornar a nossa vida e daqueles que nos cercam melhor. Então que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. Sim.